Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor, programa feito para esclarecer as suas dúvidas. Hoje a gente fala sobre Joanete. Daqui a pouquinho eu converso com o Dr. Paulino Salim Vasconcelos, que é médico ortopedista do Hospital Santa Cruz, e ele vai ensinar pra gente como é que se previne, como é que se trata Joanete. Daqui a pouquinho, lembrando que você pode participar, esclarecer a sua dúvida pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886. Tá certo, agora a gente fala sobre Joanete. Eu converso com o Dr. Paulino Salim Vasconcelos, que é médico ortopedista do Hospital Santa Cruz. Boa tarde, doutor. Boa tarde, prazer te receber aqui prazer, na consulta. Obrigado. Pra gente falar da saúde dos pés, né? Com falar certeza. de Joanete, que é um problema relativamente comum e que incomoda muito, né? Principalmente as mulheres, né? Elas, infelizmente, têm uma chance de 20 vezes mais do que os homens de ter essa deformidade no pé, né? E já que o Joanete realmente é uma deformidade na parte da frente do pé, do antepé, e que causa muita dor e muito incômodo ao andar, né? E as mulheres cada vez mais procuram os consultórios para tratamento, para alívio das dores, né? Para continuar usando sapatos de ponta fina, que são também muito para ficar com o pé bonito, né? Não é só por causa da dor. Não, é para ficar com o pé bonito. A gente tem imagens, já vamos ver a primeira, que mostra um pé com Joanete, né? Então essa pessoa está se pesando, mas na realidade você acaba vendo essa saliência, né? Na parte interna do pé. Do lado de cá está bem maior, inclusive, tá bem maior, né? E o dedo fica torto também, né? Como nesse desenho aqui, o dedo fica torto, existe essa saliência, né? O dedo fica bem torto, aquele desenho mostra bem. E ele, às vezes, ele chegou a ficar por baixo, dos outros dedos, né? E ao mesmo tempo acabam aparecendo outras doenças, como os dedos em garra, né? E esses calos dorsais, que são extremamente dolorosos, acabam às vezes doendo mais até do que o próprio Joanete. Né? Agora, o que é que acontece, doutor? Por que essa saliência ali? É o osso que cresce? Então, o que é? Silvana, esse osso, ele acaba com o tempo, né? Ele acaba aumentando o ângulo entre o primeiro e o segundo raio, né? Então acaba tendo uma deformidade em função dessa deformidade. Cai o arco plantar, né? E para conter esses dedos todos no pé, fica essa saliência muito grande aqui. Tá? Então não é que o osso cresce, ele desloca. Ele desloca, e com o tempo ele também acaba sofrendo um processo de deformação e cresce alguma coisa também aqui na parte interna do pé, né? E aí isso promove um incômodo muito grande para a pessoa andar, né? E muita dor. Concomitantemente, você pode ter também um Joanete lateral, um pé muito espalhado, né? Ele acaba doendo aqui do lado e cresce essa saliência, e aí acabam desenvolvendo dedos em garra, às vezes. Ou pode ser... Eu te pedi, doutor, para mostrar de novo o canto de lá. Esse aqui? Isso. Então, tem esse Joanete que cresce aqui desse lado. E isso daí acaba apertando tanto na parte lateral do sapato quanto na parte medial. Então, como tem um conteúdo continente, o osso faz pressão contra o sapato, né? E a pele também faz pressão contra o sapato, cria uma placa de queratina, e essa placa de queratina acaba comprimindo os nervos e os tendões e dói muito. Aí as pessoas, como tratamento paliativo, fazem lixamento dessas partes, tanto laterais quanto dorsais, quanto na parte medial, né? E isso dá um alívio nas dores. Como usam também separadores interdigitais, né? Esses separadores são de silicone ou são de algum plástico confortável, ou algumas outras pessoas usam até adesivos, né? Em cima dos calinhos, e esses adesivos em cima dos calinhos diminuem aquele atrito do sapato contra aquela parte que está muito dolorosa, né? Esses calos dorsais doem muito também, porque fica imediatamente a pele e ficam os tendões, então já sofre impacto direto em cima do tendão e do próprio osso. Não tem a gordurinha que tem em alguns outros lugares de proteção, né? Por isso que dói bastante. Doutor, agora a dor
A gente está vendo esse pé aqui bem deformado esse pé já. Tá bem deformado. A dor é por causa do atrito com o sapato, ou mesmo se a pessoa andar só de chinelo, por exemplo, vai doer? Então, a dor do joanete, de maneira geral, é mais ao andar com sapatos. Mas com o tempo, Silvana, ocorre um processo de luxação da articulação entre o primeiro dedo aqui, a primeira falange, e o primeiro metatarso. E isso, como ele luxa, ele sai fora do lugar, isso causa uma instabilidade e causa osteoartrose, um desgaste da articulação entre o metatarso, que é este osso maior, e a primeira falange. E isso, com o tempo, acaba dando muita dor também. Né? Uma doença muito frequente que tem dor nessa região e que dá mais em homens é a gota úrica. Né? Então fica extremamente inflamado, mas não tem nada a ver com joanete. Mas é uma dor que acaba acontecendo no pé também. Né? Fica bem vermelho. E por que as pessoas têm joanete? É só por causa do uso de sapatos inadequados ou tem questão genética envolvida também? Eu acho que tem uma questão genética. Alguns livros falam em questão genética, sim, uma herança familiar, né? Tem uma predisposição familiar e, como eu te falei, existe uma chance de 20 vezes a mais nas mulheres, até pelo uso inadequado dos sapatos, né? Mas realmente existe parece que tem uma hereditariedade. A gente acaba atendendo a mãe no consultório, a filha também, né? Você vê nessa foto realmente a articulação entre este ossinho aqui e o outro está totalmente descoberto. Você vê que essa área toda está descoberta, diferente desta daqui, que você vê que tem um alinhamento entre a falange, entre o metatarso e a falange. Já esta daqui não, já existe uma curva, né? Um ângulo de quase 30 graus, porque o osso está subluxado, né? E aqui cria-se um impacto grande, há uma área de sobreposição de uma cartilagem com a outra, e onde vai dar osteoartrose. Então, no futuro, as dores já não são só para o uso do sapato, elas já acabam sendo contínuas. Né? Isso é uma inflamação? Cria-se uma inflamação ali? Isso é uma inflamação com desgaste da articulação, com queda do arco plantar. Existe uma doença que é a moléstia reumática, né? E essa moléstia reumática, ela acaba desagregando o pé como um todo. Né? Então todos os outros ossinhos acabam saindo fora do lugar, né? Acabam subluxando, e isso acaba acontecendo também no hálux. E essa moléstia reumática, ela acaba dando dor em períodos, depois tem a calmia, mas ela nunca para, né? E essas deformidades são progressivas. O tratamento realmente é com o reumatologista, e alguns colegas encaminham para os consultórios dos ortopedistas para fazer o tratamento cirúrgico. E realmente melhora muito a qualidade da marcha quando você faz o procedimento, está bem indicado naqueles casos de dor, deformidade importante. Né? Agora, doutor, essa deformidade, até a inflamação que pode acontecer, pode levar à perda dos movimentos? Olha, ela leva muito à perda da qualidade de vida, né? Porque você tem muita dor, você não tem vontade de sair para passear, para jogar, no caso do homem, jogar um futebol ou andar muito, porque sapato vai ser extremamente incômodo para você estar usando um calçado, né? Então realmente acaba sendo incômodo. Existem os tratamentos, como te falei, que são tratamentos paliativos, com ginástica, separadores, e existem os tratamentos cirúrgicos para corrigir isso daí. Realmente resolve bastante. Hoje em dia tem uma linha muito boa para correção desse joanete, né? Uma linha cirúrgica. Isso que a gente está vendo aí, o dedo sobrepôs, né? Ele sobrepôs. Você veja só, esses dedos aqui, as unhas estão olhando para cima, né? Então eles estão olhando para cima. Já no dedão, né, ele sofre um processo de inversão e a unha olha para o lado, né? Então, na realidade, você acaba tendo que fazer uma plástica nesse pé, não só no metatarso, né, não só na parte proximal do osso, como também mexe em cápsula, mexe em tendões, mexe em ligamentos, e às vezes se faz também procedimento na falange proximal do dedão. Né? Aí realmente
desroda o dedo, realinha o dedo, faz-se, como se fala em termos médicos, capsuloplastias, astenotomias, né? E isso daí realmente melhora a estética e principalmente a dor, né? Bom, já vou querer saber mais sobre cirurgia para resolver esse problema. Mas agora a doutora Ruth, nossa telespectadora aqui de São Paulo, ela disse que no caso dela, a Joanete cresceu para cima, não para o lado. Isso é comum? Para cima. Às vezes você pode confundir o Joanete com uma outra doença que é o hálux rígidos, tá? Que em latim é o dedo que vai ficando duro, né? Então ele vai ficando rígido. Existe realmente nesta região aqui, Silvana, um crescimento de osso exagerado. São vários bicos de papagaio, né? Que eles acabam saindo nessa região do metatarso. E as pessoas acham que é um joanete, né, que se ele fosse um joanete dorsal, mas na realidade simula mais, na realidade, o hálux rígidos. E o tratamento, de maneira geral, acaba sendo cirúrgico. Você vai tirar aqueles bicos de papagaio, melhora a movimentação, o ângulo de movimentação do dedo e melhoram significativamente a dor. Depende muito do grau para você estar indicando ou não a cirurgia, qual cirurgia vai fazer. Às vezes com tratamento medicamentoso você não precisa operar. Agora o diagnóstico de Joanete é só clínico, o médico olha e já sabe o que é, né? Já de maneira geral já olha. Não precisa nenhum exame mais aprofundado. Não, é assim, cada pé é um pé diferente, porque é como se fosse uma impressão digital, só que você, além de você ter uma impressão digital do pé, você vai saber se um pé é mais mole que o outro, se o pé é mais rígido, se tem uma insuficiência vascular, se tem alguma outra doença sistêmica que está alojada no pé, o tamanho dos metatarsos, a fórmula do pé. Então, alguns pés, este osso aqui, o metatarso, ele é maior do que o segundo, que é maior do que o terceiro, que é maior do que o quarto, que é maior do que o quinto. Já nesse daqui você vê que este é menor do que este, tá? Mas esse daqui poderia ser maior ou menor do que esse daqui, e cada pé realmente tem gente que tem esse segundo bem maior que o dedão, e os dedos, às vezes você vai perceber que os dedos são de tamanhos diferentes, né? E como esses dedos são diferentes, tamanhos diferentes, quando esse dedo fica muito comprido, muito maior do que o dedão, que ele acaba encurtando pelo processo de deformação, esse segundo dedo ele acaba entrando em garra digital e você acaba tendo aqueles calinhos aqui na parte dorsal. Então, quando o médico vai tratar o hálux valgus, o Joanete, ele acaba tendo que tratar os outros dedinhos também. Não se resume só ao tratamento a esse local. Acaba sendo também nos outros, porque realmente é interessante o pé. Agora, a Joanete vem sempre acompanhado de calos? Com o decorrer do tempo, sim, porque vem uma desestruturação e vai forçar alguma outra região. Então, né? Força as outras regiões e, dependendo da fórmula do pé, esses calos podem ser laterais, né? Ou pode ser também na parte ventral, aqui na parte onde você pisa, né? E esses calos, eles são dentro do pé, de maneira geral, e acabam empurrando os nervinhos que passam entre um osso e outro, né? E os tendões podem causar neuromas, podem causar tendinites e tem outras doenças também. Tá? Doutor, vamos falar sobre tratamento. Qual é o Joanete que precisa ser operado e o que não precisa? O Joanete que precisa ser operado é aquele que dói muito. O pé é a base do ser humano. E a gente costuma não fazer, na Sociedade Brasileira de Cirurgia do Pé, costuma não fazer cirurgia estética, porque se não der alguma coisa, não der certo, você desestruturou aquela parte que é o que a pessoa usa para se locomover, para trabalhar, né? Para passear, para fazer tudo. Ela anda em cima do pé. Então é muito complicado você fazer uma cirurgia estética, como é muito complicado você fazer uma cirurgia num corredor profissional ou num carteiro, né? Você imagina que a pessoa usa esse pé no dia a dia para trabalhar. Se você faz uma cirurgia estética e não dá certo, acabou a profissão dele, né? Então tem que estar muito bem indicada a cirurgia e tem que saber muito aquilo que o paciente quer de você e o que você pode oferecer.
Porque às vezes um grau de rigidez, mesmo que seja muito pequeno e que é um excelente resultado funcional para a Silvana, que não é atleta, que não é corredora, para uma pessoa dessa, alguns segundos, milésimos de segundo, é a definição de um ganhar ou perder uma competição, né? E como é a cirurgia, doutor? Olha, existem pelo menos uns 100 tipos diferentes de cirurgia, né, para a Joanete. E como existem muitas cirurgias, hoje em dia as pessoas que manipulam mais o pé acharam que tem umas 5 que se usam mais frequentemente, né? Uma delas é o chevron, que você vai... Na realidade, não é tirar só essa calosidade, você vai realinhar as estruturas do pé que estão desalinhadas. Você vai alongar os tecidos que estão encurtados e vai liberar aqueles que estão estressados, né? E o osso também vai ter que ser alinhado, não é só um processo de lixamento dessa região, né? Essa região não é só esse processo de lixamento dessa região, realmente é uma mudança de ângulo deste osso aqui, para que ele fique no osso normal, para que essa articulação fique perpendicular, né? E além dessas técnicas usuais, hoje estão aparecendo no Brasil e já existe já há bastante tempo na Europa, né? As técnicas minimamente invasivas. Essas técnicas são minimamente invasivas, como toda técnica minimamente invasiva, ela tem uma curva de aprendizado, mas ela tende a ganhar espaço realmente por ter menos cicatriz, porque dói menos o pós-operatório, porque é mais estética, porque às vezes dá uma chance de um paciente deambular mais precocemente, né? Ele sair andando mais precocemente. É óbvio que tudo depende muito do tipo de pé e do tipo de paciente, e também da idade do paciente e essas coisas todas, né? Agora, uma vez operado, doutor, o problema pode voltar? Se tiver bem estruturada a cirurgia, é muito pouco provável que volte a doença. Não é impossível, mas é muito pouco provável. E se realmente a indicação da cirurgia foi por causa da dor, foi por causa daquela deformidade que estava incompatível com a marcha, se voltar alguma coisa com o tempo, se houver necessidade de fazer uma cirurgia de retoque, por que não? Né? As mulheres, quando vão nos cirurgiões plásticos, nunca fazem uma só cirurgia. Às vezes fazem mais de uma, e tem algumas que fazem dezenas, né? Doutor, como é que é o processo de recuperação de uma cirurgia desse tipo? Então, as cirurgias de Joanete, de maneira geral, hoje, com a melhora da qualidade da anestesia, com a melhora da qualidade dos analgésicos, anti-inflamatórios, ela dói muito pouco, quase não dói nada no pós-operatório. Diferente de alguns anos atrás, e ainda existe, as pessoas falam que Joanete, quando opera, dói muito, muito, muito. E todo mundo tem medo de operar Joanete. Mas hoje em dia praticamente não dói nada, né? Ou dói muito, muito, muito pouco. Agora, a pessoa que precisa operar, ela já tem muita dor, né? Então, meio sem mas lógica, antes, né? acho que o pessoal tinha muito mais dor, até porque eles tinham medo de dar analgésicos, ou porque não tinham muita habilidade os anestesistas, ou eram... 40 anos atrás as coisas mudaram muito, né? Então realmente a questão da dor, o paciente já no primeiro dia já começa a pôr o pé no chão, já começa a deambular devagar, mas já tem um passo, já vai fazer as suas coisas no dia a dia, vai na sua cozinha, né? Vai para o quarto, tranquilo. Doutor, a gente tem menos de um minuto, como é que a gente pode prevenir Joanete? Prevenir Joanete é usar um sapato com um salto não muito alto, de preferência com uma base na frente assim, bem confortável, né? E com um solado rígido, ao mesmo tempo com uma parte interna que seja macia e com uma cobertura suficientemente alta que não vá a marcar os seus dedos. Não pode apertar, então? Não, nada que é muito apertado ou muito solto serve na gente. Nem calça, nem blusa, nem sapato, nem nada, né? Acho que tem que ficar confortável. E o bico fino é o principal vilão, então? Eu acho que depende de como se vê. Então, a ortopedia talvez seja o vilão, mas as mulheres não acham que seja o vilão.
Tá certo. Doutor, muito obrigada pela presença, obrigada pelas informações. Está sempre à disposição. Obrigado. Obrigada, boa tarde. E fica aí o contato do Dr. Paulino Salim Vasconcelos, médico ortopedista do Hospital Santa Cruz. Telefone do Hospital Santa Cruz, 11 50 80 2002. Agradeço sempre você de casa pela sua companhia, pela sua confiança, principalmente. A gente sabe que você de casa leva a sério o que é dito aqui no Consulta, por isso nosso compromisso de sempre trazer profissionais de excelência para levar a melhor informação para você. Na segunda-feira a gente está de volta com o tema autismo. Bom fim de semana, feliz Dia dos Pais para todos os pais. A gente se vê na segunda. Tchau, tchau.